Agradeço as bênçãos que me deste, sem que eu soubesse compreendê-las. Roguei-te paz e me enviaste as tribulações que me tumultuaram o recanto de ação, compelindo-me a lutar por dentro de mim para asserenar aqueles que me cercam, e somente após reconhecê-los tranquilos é que notei a paz de todos eles habitando-me o coração. Obrigado, Senhor, porque não me doaste aquilo de que eu precisava segundo as minhas requisições, e sim de acordo com as minhas necessidades. E agradeço ainda, porque me mostraste, sem palavras, a significação do ensino que transmitiste ao teu apóstolo da humildade. É dando que se recebe. Que lindo. É uma prece. Maravilha. Bem, né? Tinha que ser. Pois então, meus amigos, o que nós vamos estudar de números esta noite? Nós temos esse capítulo 25 para encerrar, e ele está longo, mas ele tem muita coisa boa. Semana passada a gente falou um pouquinho do Apocalipse, ou o fim dos dias de Bilam. E é interessante que a gente colocou alguns elementos. O primeiro deles, a universalidade das informações. Então a gente percebe que a própria Torá descreve como a primeira de todas as ideias do Apocalipse, como sendo aquele trazido lá no livro de Gênesis, lá na história de Noé. A história de Noé fala sobre o grande dilúvio, que ele acaba reduzindo a maldade, reduzindo todas essas intrigas que estavam demasiadamente distribuídas por entre a face da terra. Só que é interessante que quando é descrito aquele grande dilúvio, quando a gente busca as palavras no hebraico, a gente encontra que houveram 40 dias, 40 noites de chuva, e as comportas do céu se abriram no Shamayim Be'aretz, e também nas profundezas da terra. Então, o dilúvio, ele teria dois momentos. A água sai do solo, que isso está até de acordo com a ideia do que é falado por Allan Kardec, lá no livro A Gênese, quando trata do dilúvio, e coloca o movimento do precessão dos equinócios. A cada alguns milhares de anos a Terra gira em torno do seu próprio eixo, mudando o nível da água do mar. E Allan Kardec coloca para nós que ali naquela passagem a gente encontra uma referência geológica para que realmente o dilúvio tenha acontecido. Qual é? O Mar Negro. É um mar de água salgada que não tem contato com o oceano. Então, da onde teria vindo? Desse grande dilúvio. Mas esse grande dilúvio também, nos diz Allan Kardec, que ele não teria sido um dilúvio, vamos assim colocar, de proporção global, mas o entendimento daqueles que enxergavam o mundo e até determinada posição. Então, para aqueles que narram, foi o mundo todo. Mas para quem observa a ciência, percebe que esse dilúvio foi parcial. Mas aqui o que interessa para a gente não é nem o dilúvio por si só, mas é a interpretação dada pelos grandes sábios da Torá, e que nos dizem, quando vão se abrir as comportas do céu, significa que toda a verdade do Espírito, todos os elementos de céu aqui, não como firmamento propriamente dito, não como a nossa atmosfera, mas não o céu físico, mas o céu espiritual, o mundo dos espíritos.
essas leis seriam reveladas. Esse é um dos elementos. Essas leis seriam reveladas, trazendo aquilo que fica denotado, conhecido como o fim dos dias, diante de um sofrimento para com a humanidade. Por quê? O fim desse sofrimento? Porque a partir da regeneração de todos os espíritos, a partir da regeneração da humanidade como um todo, e aqui vamos colocar esse fim dos dias, esse processo apocalíptico, não como sendo um pequeno trecho de algumas centenas de anos, mas vamos falar sobre isso como sendo os próximos milhares de anos que virão sobre a Terra. Só que então a gente encontra esse Messias em espírito, que a gente chama de Consolador Prometido, que a gente entende como sendo a verdade revelada ao mundo pela doutrina dos espíritos. E aqui vale lembrar, essa revelação se dá também por parte da ciência. Por quê? Nós temos uma revolução em toda a ciência a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Então a gente passa a entender sobre psicologia, parapsicologia, física quântica, física clássica e o materialismo, elas se despedaçam, vamos assim dizer, para abrir novos horizontes para a humanidade. Esse é um dos espíritos e isso é um dos Messias que estaria sobre a Terra. Qual? O Consolador Prometido. E a gente encontra um outro Messias. Qual? Aquele que também vem da terra. Ele jorra da terra a purificação. E nem disse Jesus, da mesma forma, do meu coração fluirão rios de água viva. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, não mais voltará a ter sede. Então a gente encontra duas referências para o Messias, exatamente como tem sido colocado pelo Talmud. Só que lá a gente tem nomes diferentes. Então tem a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. A gente tem dois diferentes Messias. E aqui Bilam, ele vai tratar do fim dos dias, como a gente pode falar, isso é só uma recapitulação, mas eu acho que vale a pena a gente recapitular diferente, colocar algumas outras questões, e eu queria passar também para o professor comentar sobre isso, mas aqui a gente encontra também o Messias a caminhar sobre a terra, como foi dito. Lembrando, gente, que eu não estou afirmando aqui nada disso com literalidade, mas eu estou afirmando apenas uma interpretação sobre esse fim dos dias trazido pelo profeta Balaão, que se enquadra na universalidade das informações e demonstra que o fim dos dias propriamente dito é o fim dos dias para com a dor humana. É o fim dos dias para habitando sobre o mundo e sobre o nosso espírito as imperfeições. Porque quando essas verdades são reveladas e passam a ser denotadas por nós, nós temos um roteiro de caminhada para a humanidade e para o íntimo de nossos espíritos. Então a gente caminha para a edificação do reino dos céus, para a transição planetária, para a regeneração da humanidade. E tudo isso, quando a gente estiver regenerado, a gente vai viver a felicidade plena. Por isso, aqueles dias narrados no Apocalipse, e aqueles dias narrados no fim dos dias do profeta Balaão, são dias importantes para nós, importantes para o aprendizado, importantes para esperançarmos, importantes para robustecermos a nossa fé e o nosso vetor de caminhada para a edificação do reino dos céus. Tudo isso eu vou passar para o professor comentar, porque ele tem um livro que chama O Messias das Nações. Então ele vai ter mais assunto para falar sobre isso, antes da gente ir para Pinhas. Isso. Boa noite mais uma vez aos nossos queridos internautas. Álvaro, é bom que você comece realmente querendo colocar um progresso natural das coisas que vem acontecendo desde os primórdios, desde eras priscas ou primevas, como usa Emmanuel,
porque tudo isso faz parte de um projeto maravilhoso que Jesus criou para a regeneração desse planeta. Porque, como ele declara em João 17,5, que ele se sentia honrado, né, kavod, como se diz em hebraico, de poder ter recebido de Deus essa honra de cuidar desse planeta, expiação e provas, e que ele se sente feliz, porque ele, segundo ele declara, no mesmo versículo de João, no capítulo 17, que ele se encontrava com Deus antes da criação dos céus e da terra. Então, existe um projeto bem elaborado, e aí, quando a gente começa no Gênesis a falar de Noa, ou quando a gente começa a ver esse desenrolar, porque há um progresso dos tempos, dos acontecimentos, naturalmente a gente vê uma diferença do que foi ontem, do que nós temos hoje e do que será amanhã. Tudo dentro desse, como se falou aí, em transição, final dos tempos. As pessoas confundem muito esse final dos tempos, acham que é o final do planeta, é o final do mundo. Não. Serão os finais dos tempos turbulentos, os tempos de tragédias, os tempos de maremotos, terremotos, revoluções, guerra, fome, peste, como Jesus bem coloca isso no seu sermão escatológico, do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Mas quando ele fala de toda essa turbulência que nós ainda estamos passando, ele fala de um novo céu, de uma nova terra, e fala de um juízo final, uma prestação de contas que todos nós iremos fazer. Então, trazendo isso para a Torá, que é onde se encontram todas as raízes desse projeto bem elaborado por Jesus, pelo Messias, a gente vai encontrando o povo hebreu, depois das civilizações pré-bíblicas, depois das religiões primitivas, né, onde os sacerdotes, que eram aqueles que detinham a parte espiritual, eram muito respeitados até pelos guerreiros, pelos chefes das tribos, passando pela Mesopotâmia com seus povos assírios, babilônios e sumérios, cada um com uma característica de conquistas, e os sumérios já tendo um equilíbrio maior de trazer literatura, trazer alguma coisa escrita, né, porque as escritas cuneiformes, né, e que foram legadas por ele, e muita gente nem percebe que o nosso Abraão veio de lá, do sul da Caldeia, que fica exatamente na Mesopotâmia, no sul da Mesopotâmia. Ali, essa civilização pré-bíblica foi um salto quântico entre as civilizações primitivas, as religiões tribais, para a civilização. Eles se situaram ali às margens dos rios Tigres e Eufrates, naquela região, e aí desenvolveram a cultura, desenvolveram a agricultura, desenvolveram muitas coisas, e na sequência o planeta Terra recebe os exilados de Capela, na figura do povo egípcio, que eram, segundo Emmanuel, os menos devedores de todos eles, mas nos legaram coisas assim maravilhosas. E depois de Abraão, que começa com... aliás, pré-Abraão ainda na Torá, né? Com o Gênesis, com Noa, com todo aquele grupo que precedeu, eles com aquela característica de alguém que estava preparando alguma coisa que viria, que é exatamente, é como se eles entregassem a Abraão, que implanta o monoteísmo, surge tudo isso que nós já vimos nas 3 primeiras temporadas, para que agora a gente esteja já com a realização mais palpável, com o lado sentimental, com o lado humano desse projeto de Jesus, personificado no povo hebreu, mas que simboliza toda a conduta de todas as civilizações do planeta. Por isso que nós trazemos, como bem você colocou, a nossa obra Jesus, o Messias das Nações, que vai explicando cada coisa na primeira revelação, na segunda e na terceira.
E nós estamos ainda em marcha na primeira, mas, como bem diz o Elahá, com aquele cuidado de fazer a ponte entre a primeira, a segunda e a terceira. Então, o capítulo de hoje, nós que já vimos a questão de Balaão, né, a gente agora já vai passar para o que você vai começar a mostrar, como a gente sabe, o erro do povo hebreu diante desse processo, que eles são humanos, mas há um motivo, há uma lição, há um recado da espiritualidade diante do que aconteceu com esse povo, a partir do que nós vamos ver agora, a partir de Chitim, né? Você é que vai começar a falar. Professor, como fala Pinhas em português? O nome desse... Alguns chamam até de Finéias. Finéias. Né? Mas eu acho que é... Porque no hebraico, realmente, é Pinhas, né? A gente vai lá e vê aqui, como ele diz no primeiro versículo, aliás, no primeiro versículo do capítulo 25, né? Israel, em Chitim, com o povo, Não, Finéias aparece no capítulo, no segundo versículo, não é isso? Deixa eu ver. Anota Moab, Batiquem lá, Mesbei Lechem, Veam, Acho Teul, vai ser Israel. Acho que é mais para frente ainda. Vai ser aqui, ó. É sétimo, né? É no sétimo. E viu Finéias ou Pinhas, né? Vairae, filho de Elazar. Ben Elazar. Então é Finéias. E eu joguei uma, no melhor dos sentidos, uma informação aqui que poderia causar um incêndio, mas vale a pena dizer. Essa informação que a gente vai repetir, a gente comentou semana passada, a gente fez toda uma retrospectiva para falar da vinda do Messias e etc. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Messias sempre vem anunciado por Eliau, pelo profeta Elias. E aqui, gente, não é uma informação espírita. Vocês não vão falar assim, o Álvaro falou, que ele acha. Não. Eu estou dando uma informação que está no Zohar, que está no Midrash. A gente tem 3 referências onde assim está escrito Pinhas Ze Eliau. Pinhas é Elias. Então a gente não está necessariamente falando da reencarnação. Segundo alguns rabinos é isso. Segundo, é um espírito que inspira. Tem uma série de interpretações. A gente nunca fecha isso. Mas como na semana passada eu comentei nesse aspecto, professor, eu gostaria de dizer que esse personagem, segundo 3 referências, incluindo o Zohar, ele seria a reencarnação de Elias. E o Zohar vai dizer que ele passa depois 500 anos para se tornar Elias. E a impressão que dá o Zohar é que esses 500 anos seriam 500 anos de experiência reencarnatória. Não apenas 500 anos corridos na erraticidade, mas a impressão que me deu ao ler a passagem do livro de Zohar é que esses 500 anos teria sido reencarnação, demonstrando que esse espírito que aqui se encontra, ele está no processo de vencer a si mesmo para que ele alcançasse a posição de, em primeiro lugar, Pinhas, depois Finéias, e depois se tornasse, então, o profeta Elias. Álvaro, você tem certeza disso? Eu tenho certeza das referências, mas não que é. Ah, mas eu acho que não é, não tem problema. Pode achar, eu só estou colocando como título de curiosidade e não como uma informação espírita. Então, professor, eu vou começar a passar aqui. Então, conta que o povo judeu, depois de toda essa passagem onde Balaão tentou amaldiçoar e trouxe as suas bênçãos, e ainda acaba trazendo essa bênção à humanidade toda, essa revelação
do próprio Messias. E o povo de Israel iria se estabelecer em Shittim. Então, em Shittim, o povo ia colocar o seu acampamento. Só que a gente encontra o Midrash dizendo assim, como resultado da conspiração de Balaão com Balac, vai acontecer algo difícil para o povo de Israel. Vai começar uma transgressão da promiscuidade para com as mulheres moabitas. Lembrando que Balac era o rei de Moab, acho que é, né, em português. Moab. Então, essas mulheres vão começar a convidar o povo de Israel para os seus banquetes e vai começar a preparar elementos muito semelhantes a partir desses banquetes para a adoração de Baal Peor. Baal Peor é o nome de um ídolo. Esse Deus com um D minúsculo, ele é um Deus que ele era adorado, segundo conta o Talmud, de uma forma muito esquisita, de uma forma muito, vamos assim dizer... promíscua, né? Promíscua, se eu não me engano. Exato. E o que vai acontecer a partir desse elemento? Inicia-se uma grande praga sobre o povo de Israel. E Moshe, a pedido de Deus, manda que se reúnam todos os líderes de Israel para julgar aqueles que adoraram os deuses. Esse Deus com D minúsculo. Então, vai começar esses 88.600 juízes de Israel, eles vão se reunir e vai ser dito a eles: cada um de vocês deve matar 2 homens que fizeram esse processo de idolatria a Baal Peor. E ali, então, eu vou dar uma pausadinha, porque eu quero comentar algumas coisas, professor, vou passar para o senhor, e depois acho que a gente continua para falar finalmente de Finéas. Mas vamos lá, só para a gente entender o que está acontecendo. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Israel, não conseguiu. Por quê? As palavras que vinham da sua boca eram palavras efetivamente mediúnicas. Então aquelas palavras, ao que nos foi dado sugerir, seriam por meio de uma mediunidade sonambúlica, onde ele estaria diante de uma mediunidade de inconsciência, e ele abençoou o povo de Israel. Por que ele não conseguiu amaldiçoar? Todas as vezes falava: olha, o povo de Israel está tomando cuidado, o povo de Israel está respeitando a lei, o povo de Israel está vivendo o Ahavat Israel, está vivendo o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes dá esse intuito. Porém, aqui, quando as mulheres conseguem seduzir o povo de Israel e levar eles para a idolatria, o que acontece? A praga que não tinha sido alcançada até agora, ela se dá por conta dos atos do povo de Israel e não por conta das palavras de Balaão. Então, o que a gente está entendendo? O que a gente está entendendo? Elementos extremamente importantes sobre a afinidade fluídica. Pensamento gera atração no plano espiritual. Está sendo falado para nós sobre os equívocos do povo de Israel cometidos a partir da má utilização do seu livre-arbítrio, de uma invigilância. Por que invigilância? Se a Torá vem falando que o rei de Moab tentava amaldiçoar, tinha a vontade da vingança, da destruição do povo de Israel, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel fica tranquilo por conta de toda a proteção que recebe e, por essa razão, sucumbe nas suas imperfeições, gerando uma afinidade fluídica para aquilo que foi vontade de Balac, tornasse-se realidade
não por conta das suas palavras, não por conta da sua, vamos colocar entre aspas, da sua magia, não por causa da mediunidade de Balaão, mas aqui está acontecendo isso por uma condição de afinidade fluídica. Mau uso do livre-arbítrio que transforma essa atmosfera fluídica em um atrativo para esse processo de destruição do povo de Israel. Quer comentar, professor? De uma maneira geral, o que acontece aí é que as filhas de Moab, elas conseguiram dizer ou colocar na cabeça daquele povo que eles não eram obrigados a ser fiéis a um só Deus, ser monoteísta. E conseguiram isso através do lado mais fraco do homem, do ser humano, que muitas vezes é a questão sexual. Então, elas conseguiram demover deles aquele compromisso espiritual e monoteísta com um só Deus e se envolveram. Aqui eu me lembro muito daquele fenômeno que aconteceu com lá com as igrejas do Apocalipse, com aquela prostituta que desviaram os primeiros cristãos. Me lembra muito esse episódio, que pela questão sexual ela dizia que os cristãos poderiam ser cristãos, mas ao mesmo tempo não tinha nenhum, era prostituta, né? Que era quem tinha lá na cidade, eu acho que era Tiatira, ela era famosa. Tiatira, te lembra lá? Que ela conseguiu demover ou envolver os cristãos na promiscuidade. Então, foi o que aconteceu aqui. As mulheres, as filhas de Moab, disseram que eles não eram obrigados a ter compromisso só com o Deus de Israel. Eles poderiam ter compromisso com outros deuses e se envolver com as questões materiais, não tinha nenhum problema. Eles não podiam se preocupar com a obrigação moral. E aí, por conta disso, eles se envolveram com elas e foram adorar esse deus Baal Peor, que era um deus, vamos dizer assim, um deus material e que dizem os estudiosos, até onde vai o meu conhecimento, eu já pesquisei alguma coisa, que ele criou um ritual totalmente sexual de adoração ao deus Baal Peor. Então, o jovem, a geração mais nova, envolvida por muitas e muitas questões, acabou se envolvendo nesse processo, porque Moisés teve que se levantar, reunir o grupo e dar um freio e um basta nesse processo. Resumidamente, eu considero que foi um erro de infidelidade do povo hebreu diante do compromisso que eles tinham com a moral. Esse amoral aqui é separado, não é imoral, não. É moral no sentido de ético-moral, que eles perderam a sua fidelidade. Eu vejo que o que marca esse capítulo 25 é exatamente esse início do erro do povo de Israel. Vai ter um desfecho curioso no final, mas não é o que eu quero falar agora, porque não é o caso. Não é o caso, eu estou levantando o problema. Né? Eles se envolveram, influenciados por essas mulheres, eu diria assim, as chamadas filhas do território de Moab ali, e que elas os envolveram e fizeram eles perder o compromisso com o monoteísmo e com a fidelidade, a moral e os costumes éticos que Moisés era responsável por essa. E a partir daí, quando Moisés descobre, aí você aí já pode falar o que aconteceu, o fenômeno da lança e outras consequências naturais que vieram disso. É interessante, professor, o que o senhor colocou, porque o profeta Ezequiel descreve da mesma forma. Descreve que o povo de Israel prostituiu, os filhos de Israel se prostituíram. Essa prostituição
não é simplesmente a prostituição, vamos dizer, no sentido literal, mas é no sentido da idolatria, no sentido de trair a fidelidade para com o Deus único e eleger ídolos. E é interessante que o senhor colocou essa passagem de Tiatira, mas a gente tem a outra passagem, que é com o profeta Elias, quando Jezabel, que também é o nome, né? Lá de... É o mesmo da prostituta de Tiatira, também era Jezabel, né? Tem o mesmo nome. Que ela acaba levando o povo de Israel pela, vamos dizer assim, vamos colocar por uma... Vou usar essa palavra... Promiscuidade, mas... né? Uma promiscuidade, que não era tirou a ética moral deles. Eles se prostituíram, essa expressão. Eles se prostituíram. E essa passagem também, Jesus usa, essa referência também usa na passagem da mulher samaritana. Porque ele fala assim, 5 maridos tiveste, o que tu tens hoje não teu és. Então, esses maridos são relações proibidas, vamos assim colocar. Apesar de existir o divórcio no judaísmo, aqui é uma referência a relações proibidas, ou seja, a traição. A traição a quem? A traição ao Deus de Israel. E o que Jesus vai fazer? Vai fazer na beira de um poço, onde se ocorrem os casamentos. Então, Moisés conheceu a beira de um poço, Jacó conheceu a beira de um poço, sua esposa. Então, é o Messias se casando com as nações do mundo na representação da mulher samaritana. Então, a gente percebe todo aqui uma linguagem que se identifica por entre os fatos para esses elementos. Agora, é interessante que quando está escrito assim, reúna todos os líderes de Israel e pediram diante a luz do sol para que possam ver, olha que interessante isso. E depois vai ser juntado esses 88.600 juízes. O que é esse processo? Esse processo vai ser importante no desdobramento. Por quê? Temos um problema. Estamos realizando um problema. O problema vai virar uma praga. Ou seja, da mesma forma que a gente colocou as 10 pragas do Egito lá, falando do Êxodo. Não como pragas de Deus, mas como resultante da lei de causa e efeito. O povo transvia. Não houve as outras potencialidades do Espírito. Qual é a última dessas potencialidades? É muito importante. A dor. Então, vem uma praga. O que é esse lançar uma luz sobre o problema e eleger juízes? É a pergunta 919 de Santo Agostinho. É o processo de autoconhecimento. Porque se não for identificado qual é o processo de equívoco, se não for identificada a raiz do problema, a gente persiste nele por ad eternum, vamos assim colocar. Ad eternum. Então é necessária a potencialidade da dor, representada pela praga, e é necessário também aqui o autoconhecimento. Porque se você só tiver a dor e não tiver a luz que clareia para a identificação dos elementos, você se mantém sempre preso ao mesmo erro, sempre aguilhoado, sempre com as algemas fluídicas que nos levam a essa paixão. Concorda, professor? Perfeitamente. Interessante, né? É muito interessante. Faltou exatamente aí a fidelidade a Deus, né? No meio de tudo isso. E é exatamente o que Moisés quer defender, precisa defender. Né? Nesse caso. Agora, aqui tem umas coisas interessantes para a gente ir. E eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos a midianita diante dos olhos de Moisés. Por que ele trouxe a midianita e não uma moabita? É curioso, né? Porque a prostituição foi com a moabita, as mulheres moabitas. Moab ficava mais abaixo, mais ao sul, né, no mapa, e Midian é mais ao norte. Eu creio que, se eu não estiver enganado, eu não tenho nenhum mapa aqui nessa Bíblia, mas eu creio que é assim.
Mas a gente vai explicar por que isso não agora. Mas ele trouxe essa midianita diante dos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda da reunião. Uhum. Mas Pinhas, ou Finéas, o filho de Elazar, o filho de Arão, ou seja, Finéas neto de Arão, no caso, não é? Neto de Arão. O sacerdote, exato, o sobrinho de Moisés, o que ele vai fazer? Ele se levanta por entre a congregação com uma lança na mão, entra na tenda atrás do homem israelita, fincou a lança. O Midrash vai dizer que ele sai com os dois pendurados, assim, professor. O Midrash vai dizer que ele traspassou os dois, né? Traspassou os dois. Por isso que ele diz assim, foi atrás e atravessou a ambos. Uhum. Ao homem de Israel e a mulher, no caso, moabita, né? Pelo ventre. E a praga, então, cessou. Exato. Um total de 24 mil pessoas morreram com essa praga. Ou seja, o povo comete uma transgressão, começa uma praga que, se não fosse cessado, Pinhas, se ele não tivesse agido com zelo, é aqui que surge o primeiro zelote. Quando a gente estuda a constituição do povo de Israel, e a gente vai observar algumas passagens. Então, Simão, o zelote, quando a gente percebe, por exemplo, a atitude, eu não estou dizendo que Simão Pedro era zelote, mas que ele pega aquela faca e corta a orelha de Malco, num ato de resistência aos romanos. Então, aquilo que a gente vê, aquela organização social que a gente encontra para o tempo de Jesus, a gente encontra esses zelotes como tendo aqui a sua primeira origem. Isso vai ser revivecido lá pelos macabeus, quando se reúnem e passam a lutar e passam a criar as emboscadas contra os soldados gregos, contra os soldados de Antíoco Epífanes. Então aqui nasce o movimento dos zelotes. Esse movimento ele é muito importante. Eu costumo dizer que aquela passagem, professor, de Zaqueu, que todo mundo conhece, que ele sai correndo por detrás da multidão e sobe num sicômoro. Que isso parece algo que a gente lê sem grande importância, mas tem uma importância social. Qual? Ao tempo de Jesus, para quem trabalhavam os publicanos? Para o Império Romano. Então, esses eram vistos como aqueles capos da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente, quando assiste os filmes da Segunda Guerra Mundial, vê alguns judeus trabalhando junto com os nazistas. Para quê? Para conseguir ter algum conforto. Então, esses capos, eles eram vistos da mesma forma que os publicanos, ou seja, como traidores do povo judeu. E o que os zelotes faziam? Eles andavam com uma faquinha escondida, porque alguém que não é cidadão romano jamais poderia andar com uma espada, jamais com uma faca, com nenhum objeto bélico. Mas eles andavam com essa faca assim escondida no cinto e em meio à multidão tiravam e aí matavam, por exemplo, os soldados romanos, os soldados romanos, os publicanos. Então, quando a gente vê Zaqueu correndo por detrás da multidão, eu costumo dizer, sabe por que ele corre por detrás, não pelo meio? Porque por detrás ele não seria assassinado. Pelo meio, se tivesse um zelote ali, ninguém sabia quem eram eles, mas ele ia agir da mesma forma que agiu Pinhas. Como? Matando aquele que era do próprio povo e o inimigo. Agora sim, existe algo, professor, que é muito importante a gente dizer. No Talmud, na Alahá, na lei judaica e no Talmud, na tradição oral, existe uma condição aqui. A Alahá diz, Ve'en morim ke'en.
Esse ato realizado por Pinhas não é um ato permitido pela lei judaica. Por quê? Vai dizer assim, o resultado, se as pessoas procurassem realizar a justiça com as próprias mãos, seria uma violência disseminada por todo o povo de Israel. Por isso que é importante a gente sempre se recordar que aqueles elementos olho por olho, dente por dente, não são elementos de literalidade para o povo de Israel. Seria talvez na literalidade lá para Hammurabi, na Babilônia antiga, alguns milênios antes. Mas a Alahá diz, Ve'en morim ke'em. Isso não se pode fazer. Os nossos sábios, os nossos professores falam que não pode ser cumprido dessa forma. Ninguém pode buscar o processo como um todo da justiça com as próprias mãos. Agora, professor, como que a gente compreende isso? Se não pode ser feito, mas a gente vai ver a continuação do capítulo 25 com uma recompensa, ou seja, Pinhas vai se tornar sacerdote, sua descendência vai alcançar o patamar simbólico mais alto do povo de Israel. Qual é a lógica? Vamos lá entender. Como é subdividido o templo? 3 regiões. Então, uma região onde ficam os animais, uma região onde entram os levitas e os sacerdotes, uma região que entram os sacerdotes apenas, e uma vez por ano entra o sumo sacerdote. A gente já fez essa comparação com a casa mental de Calderário. A casa mental de Calderário tem 3 andares. Sede dos instintos, ali estão os animais, a nossa evolução anímica. Sede do hoje, ali está Israel, o povo de Israel como um todo. E no último andar, o sacerdote. Um ato de violência poderia levar a isso? Não. E falar ainda que ele sai com os 2 assim levantados para todo mundo ver? Isso significa não a literalidade, mas significa dizer que o povo Pinhas identificou com a luz do sol, com o julgamento, por isso os juízes. Ele entendeu o que deveria ser feito e ele parte para uma ação, onde ele coloca fim, definitivamente, para o problema. E isso é muito importante, porque a maior parte das vezes a gente não coloca fim ao problema. A gente olha as nossas paixões que se tornaram vícios, e eu posso dizer isso por todos vocês, a gente fala assim, deixa esse vício aqui. Eu vou fingir que eu vou retirar ele da minha vida. Mas, na verdade, eu deixo ele ali porque eu me comprazo desse vício. Então, aqui é um processo de luta interna, é um processo de voltar-se contra as suas imperfeições, da mesma forma que fez Davi, na mesma representatividade. Ele corta a cabeça de Golias, para não ter chance de ele voltar. Então, eu colocaria, professor, esses elementos por enquanto, e eu vou passar para o senhor comentar. Realmente, o que a gente vai analisar aí é o efeito da ação, não é a ação em si. Ele foi um instrumento de resolver o problema, era a forma, vamos dizer, mais lógica, não era mais correta, não era é como eu poderia dizer, não é o certo, mas é válido naquela situação. Porque Jesus fala quantas vezes que o escândalo vai existir, ai daquele através de quem o escândalo vem. Então, é preciso que a gente entenda essa situação, a necessidade que ele teve de pôr um fim de uma forma drástica, chocante, para despertar a grande maioria. A gente pode ver isso como um exemplo que fala mais do que 1000 palavras. Ele foi o instrumento de pôr um freio àquela promiscuidade, àquela indiferença com Deus, aquela destruição do monoteísmo, aquela destruição do compromisso espiritual que eles tinham diante dos acontecimentos, e largaram tudo
E eu vejo esse gesto como a drenagem do tumor, do abscesso que está incomodando a gente. É uma coisa trágica, mas no momento que o bisturi entra, vamos dizer assim, no tumor, ele drena, esvazia todo o conteúdo purulento e a saúde volta. É mais ou menos isso que aconteceu nessa situação. Ele foi utilizado, o Finés, aí, o Neto Arão, como aquele que veio dar um basta e despertar o povo para descobrir que o caminho não era aquele. Por isso que ele foi depois escolhido como sacerdote. Porque não foi fácil para ele tomar essa decisão, mas ele estava inspirado pela espiritualidade para tomar uma atitude que viesse salvar outros. Perdeu-se um casal, mas quantos se salvaram a partir dali? É assim que eu vejo nessa situação. Concordo, professor. E assim, se nós pararmos para perceber, Davi, que foi um guerreiro, ele não pôde construir o templo de Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha o sangue nas suas mãos. Quem vai construir? Salomão. Shlomo. Shlomo vem da palavra shalom. Shalom significa paz. Ou seja, esse homem foi quem construiu o templo, porque o outro tinha a guerra nas suas mãos, tinha o sangue nas suas mãos. E aqui, se a gente for lá para o versículo 12 do capítulo 25, está escrito aqui: eu estou dando-lhe meu pacto de paz. Este será o meu pacto de eterno sacerdócio para ele e para os seus descendentes, porque ele foi zeloso para com Deus e expiou pelos filhos de Israel. Então, é exatamente exatamente o que foi colocado. Ele foi um instrumento. Ele não pode ser visto aí como um assassino. Ele tem que ser visto como aquele que salvou com esse gesto, como você bem colocou, Davi quando corta a cabeça do Golias, ele publicamente ele não precisou fazer mais nada, nem dizer mais nada. Mandou um recado geral e universal para quem estava ali participando daquela situação. Ninguém foi discutir mais quem foi ou quem não foi que ganhou a guerra ou que ganhou a batalha. É a mesma coisa aqui. O paralelo é, se Salomão, que vivia a paz, construiu o templo, será que Pinhas ou Finéas, ele teria matado literalmente alguém? Porque se ele tivesse matado, como ele poderia não apenas construir um templo, mas se tornar sacerdote, ou seja, ter o cargo mais alto? Então aqui não cabe a literalidade, mais uma vez. Aqui o que cabe para nós é o sentido do espírito da letra, para que a gente entenda tudo isso como um processo íntimo, onde o quê? Onde nós temos o nosso espírito e nós temos as provocações do mundo. O que é que nos provoca no mundo, senão a própria matéria? A própria matéria provoca. E a gente vive numa guerra constante. Que guerra é que a gente vive? É até o livro Sefer Tanya coloca para nós que é uma guerra entre racionalidade e emotividade. Uma guerra onde os impulsos emotivos tentam dominar o nosso espírito. Quem tem que ganhar essa guerra? Quem tem que ganhar essa guerra? A nossa razão precisa de ganhar essa guerra pelo fortalecimento de uma fé raciocinada. Para quê? Para que a gente venha vencer a nós mesmos. Pinhas, aqui, ele está demonstrando a invigilância do povo de Israel, ou seja, a invigilância do nosso espírito, quando a gente se aproxima e deixa as paixões nos conduzirem, a gente vai colher as dores disso e a gente precisa de colocar um fim nisso. Esse fim, ele necessariamente, para as nossas paixões humanas, ele precisa de partir de uma atitude, vamos dizer, radical. Vou dar um exemplo. O alcoólatra. Ou aquele que realiza o uso de tóxicos, como narcóticos ou qualquer outro tipo de tóxico. Essa pessoa consegue se libertar do vício
se ela permanecer com os mesmos amigos, se ela permanecer se utilizando do álcool, por exemplo, ou das drogas, só no final de semana, só uma vez por semana, não. Ela permanece apegada a isso, ela permanece aprisionada a isso. Qual é a atitude de Pinhas, a representação? É o dia que essa pessoa vai lá e joga toda a bebida fora e muda o seu ciclo de amigos e procura ajuda no AA, procura ajuda psicológica, procura a ajuda psiquiátrica, procura toda a ajuda necessária e fala assim, agora eu vou extinguir todos esses elementos da minha vida. Então ele transfixa a lança diante do problema para que ele possa alcançar a região mais alta da casa mental, a região de onde caminha apenas o sacerdote, ou seja, a conexão com o divino. Por isso que aqui, apesar de um ato violento, ele traz a representatividade da paz, porque aquele espírito, quando assim vence a guerra contra si mesmo, ele passa a se encontrar no estado de pacificação íntima. Eu não sei se está muito repetitivo. Está muito repetitivo, professor? Ou está fácil de entender? Está fácil. Eu para mim, está fácil de entender. Aí, só para dar mais uma reforçada no que você está dizendo, Deus não mandou matar, Deus não mandou ferir, Deus permitiu que aqueles que transgredissem colhessem o erro da falta cometida. Deus não castiga, Deus não pune nem premia, ele é justo, ele permite que as pessoas que semeiam tenham que colher. Não importa o que semearam, a colheita virá de qualquer maneira. E então, naquele momento, as pessoas que se prostituíram, aqueles que estavam realizando aquele ato antiético e antimoral, foram punidas pelos seus atos praticados. Colheram, mas a forma como está escrita aqui, como é narrada, o importante de estudinho foi que aquele povo despertou pela dor. A dor que todos passaram foi que fez com que a sua colheita fosse trágica, porém didática, corretiva, transgredindo alguma coisa, a gente, pela dor, a gente é desperto para se reatar ou se alinhar no caminho correto, no caminho certo. É assim que eu vejo. E tem outra coisa, professor. Por quê? Porque Pinhas, aqui, Finéas, ele vai agir no momento certo. Significa que a gente precisa de uma atitude diante de quando estamos sucumbindo para o mal. Então, vamos dizer, você tem uma tendência à depressão? Você sente que a tristeza está envolvendo o seu espírito? Que a afinidade fluídica e que o domínio de, provavelmente, determinadas entidades estão te acobertando? É interessante que lá no livro Obras Póstumas, quando o Kardec está falando sobre a obsessão, ele fala que é como uma manta que vai envolvendo aquele que almeja se tornar, que os espíritos almejam tornar alvo da sua obsessão. Então, se você sente uma aproximação de algum pensamento, como a depressão, como a síndrome de ansiedade, como uma paixão, por exemplo, voltada para o sexo, para o álcool, para as drogas, seja lá qualquer que seja, o que você precisa fazer? Agir. Porque se você não agir, a praga podia ter, que derrubou 24 mil, que matou 24 mil israelitas, poderia ter matado o povo todo. Então, para que a gente não se torne vítima por completo, é necessário a ação no tempo certo. Então, Pinhas, ele é considerado alguém que age sem hesitar, que tem a coragem necessária para enfrentar suas paixões, para vencer a si mesmo. Porque muitas vezes, professor, e eu digo por mim mesmo, a gente acha que não vai conseguir vencer. E a gente se amedronta diante do mal que ainda habita em nós. A gente se amedronta diante das trevas que ainda habita em nós. E é legal a gente observar que esse ato de zelo também concedido, realizado por Pinhas, é, sem sombra de dúvidas, mais uma vez,
não um ato onde a gente lê a literalidade, mas a gente compreende que é a guerra do homem contra ele mesmo. É a guerra do homem que visa extirpar a afinidade fluídica. Aqui, ele não simplesmente permanece com a vontade ou permanece com a afinidade, mas ele resolve o problema como um todo. Mas é importante a gente entender que muitas imperfeições, apesar da gente querer a resultante delas, a gente, como diz Emmanuel, encontra tantas vezes na esteira dos hábitos, esteira milenar dos hábitos, que no nosso corpo mental a gente ainda tem as raízes dessas imperfeições, que podem trazer a repetidas vezes esse processo para o povo de Israel. Certo, professor? Certíssimo. Eu queria só fazer um comentário aqui do versículo 17, porque ele diz assim: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: afligireis aos midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram com seus ardis, com que vos enganaram no caso de Peote, e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, ferida no dia da mortandade, no caso de Peor. Eu acho interessante esse, porque as mulheres que desviaram eram moabitas, e as punidas foram as midianitas. Não é isso que está no afligireis aos midianitas e os ferirei. Ó, por que ele não feriu as mulheres moabitas? Foram as midianitas. É curioso isso, né? Eu vejo o seguinte, eu vi um rabino comentando isso, achei muito interessante. E eu vou passar para você, você vai concordar ou ilustrar como você achar melhor. Uhum. Ele diz o seguinte, que os moabitas tinham uma visão, o rei de Moabe, quando chamou Balaão para fazer toda aquela coisa para o povo, ele tinha uma visão política, social. Já os midianitas tinham uma visão espiritual. O castigo deles foi maior. E os moabitas, os reis de Moabe, aquele povo, eles não tinham deturpação espiritual. Eles não desviaram. Eles queriam, a visão deles era, vamos dizer assim, o medo que eles se multiplicassem e destruísse eles fisicamente. A ação deles foi mais material do que espiritual. E aí eu achei interessante a conclusão dele, porque ele diz assim que as mulheres, as moabitas, elas já tinham sido escolhidas por Deus para serem as antecessoras, o caso de Ruth, que foi a bisavó de Davi. Então, aí entra Jesus na história. Dos moabitas, da tribo de Judá, é que nasceu o Messias, descendente de Davi, que é Jesus. Por isso que elas foram mais poupadas nesse processo do que as midianitas. Eu não sei o que é que se você tem alguma coisa a acrescentar, mas eu achei isso interessante, porque o que mostra que Jesus está em todas as linhas da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Tem outra questão também que, quando nós nos lembramos, Jetro, né? Jetro, o sogro de Moisés. O sogro de Moisés, ele era midianita. E ele casa, né? Moisés casa com Zípora. Com Zípora. Séfora. Casa com Séfora. E as raízes desse midianismo, dessa tradição midianista, ela, segundo os sábios, ela iria aparecer até 3 gerações depois. Ou seja,
algumas tendências seriam trazidas para o povo de Israel a partir da representatividade daqueles elementos que estão vinculados a um passado. Vamos trazer uma visão espírita. E aí a gente não precisa estar falando exatamente de capela, mas esses espíritos vieram de uma terra distância, onde vieram para o planeta Terra. Por quê? Por conta dos equívocos, por conta de uma transmigração entre orbes. Foram expulsos, fomos expulsos, né? Os povos foram expulsos. Então, quando encarna aqui no mundo, um propósito, qual? Renovação, redenção. Mas traz as raízes dos seus equívocos ainda para esses dias. Então, o ato de Pinhas, de Finéas, ele necessita também ser um ato não que apenas observa o equívoco do momento, mas que observa as raízes espirituais dos equívocos como um todo. Ah, Álvaro, mas eu não sou exilado de capela. Beleza. Mas a gente tem múltiplas encarnações. E a gente tem uma série de tendências que estão moldando as nossas formas de pensamento, porque o nosso corpo mental coloca como se fosse parte de uma forminha de gelo ali, que a hora que se concretiza o pensamento na formação e nós estamos encarnados e ele fica lá envelopado no fluido vital, vamos assim colocar, criando vida ao pensamento, e esse pensamento que tem vida, ele cria direção, e ele cria atração, e ele nos posiciona em determinada marcha, ele faz com que nós necessitamos olhar as raízes, não apenas do agora, mas uma análise muito mais profunda do que é a nossa natureza como um todo. Professor Severino, o senhor hoje faz a nossa prece de encerramento? Com prazer, minha filha. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Ele por esta noite, e que nós tenhamos todo o empenho de procurar nos sintonizar com a sua luz, com a sua moral, com os seus ensinamentos, com as suas solicitações de amar-vos aos outros como eu vos amei. E que todos nós possamos, unidos nesse pensamento de paz, que o Mestre sempre nos deixou e sempre nos aconselha, a pedir por aqueles que se encontram em litígio, em conflitos de guerra nesse planeta, que descubram que só o amor constrói, que despertem para a fraternidade e para o amor. É muito mais fácil e mais sublime viver em paz. Faz um benefício muito grande, não a nós mesmos, mas também, sobretudo, para aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus disse para os discípulos, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não a paz que o mundo vos dá, ele sabia porque estava dizendo isso. E num momento como esse, nossos olhos devem se voltar para dentro de nós, buscando não fomentar, não tomar posições que dividam, procurar a fraternidade, procurar a união, procurar vibrar positivamente por ambos povos que sofrem neste momento, cada um com a sua cuideta, e nós podemos ser sirineus nesse momento, procurando carregar a cruz que eles estão passando, suavizando com as nossas orações, com as nossas preces. Agradecidos que somos a Jesus, que, pelo seu amor, recebeu de Deus, com honra, cuidar deste planeta. E Ele ama cada um de nós, ao seu modo, universalmente, indistintamente, sempre querendo o melhor para todos nós. Por isso, amigo Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos a presença desses irmãos internautas que tanto carinho, tanta receptividade têm para conosco. Obrigado, Senhor, pela coordenação da tua filha
e nossa irmã Denise, pelo teu filho e nosso irmão Álvaro, por Elahá, que não pôde estar conosco hoje, abrilhantando o nosso estudo, mas que onde ele estiver, eles recebam as vibrações de carinho, de fraternal, saudade e votos de que no próximo encontro ele esteja conosco, abrilhantando esse caminho que nos tem levado de volta às nossas origens espirituais. E essas 3 revelações que unidas são a receita ou representam mais precisamente o caminho que necessitamos para chegar ao teu encontro, amigo Jesus. Se conosco esta noite, abençoa esse país de coração do mundo pátrio do Evangelho e abençoa especificamente esse planeta azul que tu tanto amas. Se conosco, Jesus, proporciona a cada um de nós uma noite de sono restaurador, cheio de paz, e que amanhã despertemos na esperança de que esse mundo se torne cada vez melhor e que ao chegar à regeneração nós possamos fazer humildemente parte daqueles que se lembraram do amor depositado nesse corolário de pérolas que é o teu Evangelho. Tenhamos todos uma boa noite e até o próximo encontro, se Jesus assim nos permitir. Muita paz, muita luz para todos. Que assim seja.